Sim. Pronto. Tá. Então tá bom. É legal colocar nessa opção galeria, né? Que eu vejo aqui a carinha de vocês. Dá para ver todo mundo. Tá, tem uma opção galeria ali no canto superior direito. Mas é isso aí. Vamos então começar a aula? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecer por mais uma semana, né? Que já está quase no finalzinho. E nesse momento de alegria aí por estarmos todos juntos, vamos convidando eu, Tilde, para fazer a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Vamos deixar os nossos problemas temporariamente de lado para poder agradecer mais essa oportunidade de aprendizado. Pedimos a Jesus que, na sua infinita misericórdia, inspire os nossos mestres e abra os nossos corações e mentes para que possamos absorver cada palavra. Pedir que Jesus e a espiritualidade maior nos faça pôr em prática tudo aquilo que estivermos aprendendo. E que a nossa fé seja aumentada a cada dia. Boa aula para todos nós. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Boa aula para todos nós. Obrigado, eu, Tilde. Vamos lá. E Deixa eu ver, compartilhar aqui. isso. Aí a Lucy vai compartilhar aí para todos poderem acompanhar. Isso aí. Todo mundo tá Posso vendo? começar? Sim, Elaine? Tá aí, apostos? Sou eu. Vou Vamos começar, tá? Tudo bem. Os filhos de Deus no Senhor, porque isso é justo. Paulo, Efésios 6:1. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos que necessitam da singular atenção. Esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu. O desdobramento das realizações terrestres para voltar Elaine? Eu não estou ouvindo nada. Ai, pessoal, eu pensei que o problema era aqui na minha máquina, por isso que eu fiquei quieto. Não foi no dela. Ah, tá. Eu tava acontecendo tudo, interrompendo, e eu pensando aqui, será que ela deve estar falando e é aqui o problema? Então era com a Elaine. Elaine, infelizmente aí sua internet tá meio complicada aí. Tava com voz bastante eletrônica aí, agora sumiu. Elaine, ela caiu? Eu acho que até ela caiu, viu? Eu acho que sim. Ela até chegou a cair. Vocês querem esperar ela voltar ou querem ler? Vamos ler, vamos procurar outra pessoa aí para ler? Quem gostaria de ler a nossa harmonização? Eu posso ler. Tá bom, então. Então vamos lá. Matheus? Isso. Vamos lá, Matheus. Vou reiniciar o texto, tá? Só um momento. Precisa. Tá com eco aí, Matheus. A Fernanda tá do meu lado.
Ah, tá. Microfonia que chama. Pronto. Vós, Vamos. filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, Efésios, né? Capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre, a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Pode passar. Oi, desculpa. Oh, não, nada. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à caridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias desta ordem seria razoável relegá-los em infortúnio. Claro que os filhos não devem descer ao sorvete ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso, é o pai inconsequente de amanhã, e o homem inferior, que não fruirá a felicidade doméstica. Acabou, né? Acabou. Reflete, eu achei o foco aqui, né, sobre um desdobramento da lei do retorno, né, e também da importância de se ouvir os mais velhos, porque não é nada por acaso, né, nós encarnamos aqui nesse plano junto, muitas vezes, de espíritos simpáticos ou daqueles que temos um entrelaçamento para que a gente aprenda, né, por exemplo, pais e filhos que têm uma mesma família, que nascem com provações, ou às vezes um espírito que vem em missão específica para poder aprender algo, ou que ser um instrumento de que outro que estão no mesmo núcleo familiar desenvolva alguma aptidão e consiga superar, né, um vício, para que aprenda a ter uma oportunidade de evolução. E é muito fácil, às vezes, desdenhar um pouco da experiência de pais, principalmente com aqueles que nem sempre demonstram maturidade para lidar com esse fulgor adolescente, né, do filho. A gente esquece de que os pais, eles têm anos à frente de nós, né, de experiência. Eles não estão ali dando conselho à toa, eles têm vida além do que a gente viveu, eles têm mais experiência do que a gente viveu. E da divina providência, ouvir, né, ser aconselhado e também, por outro lado, não esquecer que os pais de hoje foram os filhos de ontem, né? E a recíproca também é verdadeira. Viveu hoje hoje a experiência de aprender a entender os pais, ouvir os conselhos, exatamente porque é um motivo para isso, né? Uma expectativa até da divina providência que nós aprendamos com eles. E nem sempre a gente está disposto, né? Principalmente quando você vê uma situação, que o bem falou no texto, em que os pais eles tomam decisões erradas, ou eles se deixam levar pelos seus próprios materiais, né? Esses defeitos. Porque, afinal de contas, somos impuros, somos imperfeitos, e o filho, nesse momento, ele acaba assumindo o papel de pai também, de trazer a razão à tona, né, do progenitor. Muito interessante, né, a forma como o texto coloca.
Você está me ouvindo? Oi, Sim, Dom. estamos sim. Desculpa, Ah, então tá bom. eu que estava falando aqui com o Assim, microfone fechado. Eu estava falando aqui com o microfone fechado. Mas é isso, né? O pessoal com problema de conexão. Tudo bem, Daniela. A Elaine tá pedindo desculpa aqui com a internet. Eu já falei com ela. Ela tinha ficado no Wi-Fi, tinha que ter ligado no fio, mas agora ela voltou. Isso que importa. Então tá bom. Dá tudo certo no final. Vamos lá, então. Então, é isso que o Matheus falou, né? É uma troca, né? Às vezes, né, é o filho que acaba, né, ensinando o pai, né? Mas tudo faz parte, né, da, da- do plano, né, para a evolução dos seres, né? No geral, né, o ideal é que, né, os filhos escutem mais os pais, porque os pais geralmente têm uma autoridade natural, que já que ocorre, né? Só que os filhos têm dificuldade de entender essa autoridade natural, né, que os pais já têm, né, sobre eles, né? Eles geralmente querem fazer assim o que lhes dá na telha, acham sempre que são dono da verdade, acham que sabem mais do que os pais, né? E não respeitam, né, essa autoridade, né? Mas existe essa autoridade subentendida aí. Então, então é isso, né? E muitas das vezes nós sabemos, né? Só fingimos não saber, né? Que tem essa autoridade. Então a gente tem que sempre estar atento a essas questões aí. Luci, você quer comentar alguma coisa? não, Ó, acho que, Matheus, você já comentou bastante, eu acho que o texto por si só já fala bastante, né? A responsabilidade que tanto pais quanto filhos têm. exato. Então, E eu acho que você vai falar mais nessa aula sobre essas questões. com certeza. Então é isso. Então vamos em frente, então. Pode Então seguir tá. aí. Obrigado, ô, Imagina. Matheus. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Só que tem que ser aí meio rápido aí também. Oi, Elcio, sou eu que quero comentar só uma coisinha rapidinho, né? A gente Tá. que estuda a doutrina espírita, né? Que a gente está mais, assim, mais vivenciando, né, as leis divinas de Deus. Se a gente passa por isso em casa, né, que a gente também, por mais que a gente não tenha filhos, a gente mais que a gente não tenha filhos, a gente é filho, né? Uhum. Né? Então, assim, eu acho que cabe a gente, né, criar esse lar de luz, né, no lar, né, com os pais. É muito difícil, né? Tem gente que passa, eu vivencio muito com os meus colegas de trabalho que comenta que mora com os pais, que passa por dificuldade com os pais, né, de convivência, né, os pensamentos não batem, vive dando de frente, né? Eu acho que cabe a gente fazer, né? A gente ter a consciência, né? E que a gente criar aquele lar de luz, né? Não ficar, não entrar em atrito, nem em discussão, né? Acho que é importante isso. Só isso que eu queria colocar. Queria falar mais coisas, mas o tempo está curto, não vai dar para falar muita coisa. Legal, Elaine. Só isso aí também já foi bem legal, porque ninguém gosta de viver, né? Viver no meio de briga, num lar Isso, desarmonizado, né? Então, assim, verdade. não é bom para ninguém. Não é bom nem para os Não, pais, não é bom para os filhos, não é bom para ninguém. Fica aquele clima ruim, né? Então, para que viver desse jeito, né? Aí depende de nós, né? Fazermos o nosso ambiente e tentarmos aí torná-lo o mais agradável possível, tanto aos pais quanto isso, aos filhos. E a todos que convivem lá. Às vezes isso também se estende para outras pessoas que convivem ali conosco. Mas é isso. verdade. Legal, Elaine. Vamos lá, Luci? Vamos. Então, a gente vai falar hoje sobre honrar pai e mãe, está no capítulo 14, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois, no capítulo 15, a gente vai falar fora da caridade não há salvação. Isso, vocês já ouviram essa frase várias vezes, né? Mas é o grande lema da doutrina, né? Então, vamos lá. Honrar pai e mãe. Honrarás o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está no Êxodo, capítulo 20, versículo
12. E honra o teu pai e a tua mãe conforme te ordenou Ilavé, teu Deus, para que os teus dias se prolonguem e para que tudo ocorra bem na terra que Ilavé, teu Deus, te dá. Esse está em Deuteronômio, também no capítulo 5, 26. Então, a gente percebe que já no Velho Testamento, né, no Antigo Testamento, eles já falavam de honrar pai e mãe, dada a importância que a gente precisa ter com isso, né? A nossa responsabilidade de um dia ser filho e no dia seguinte ser pais. E aqui a gente tem os 10 mandamentos, que eu pus aqui só de curiosidade. Dos 10 mandamentos, o único que tem um verbo no imperativo é o 5, que é exatamente esse: honra o teu pai e a tua mãe. Então, os outros, assim, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não furtarás, não matarás. Lembra-te, né? Não terás outro Deus. O único que tem o imperativo é o 5. Só aí para a gente começar a pensar algumas coisas a respeito, né? E o que era honrar, né? O que significa honra? Princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso, honesto, cujas qualidades são consideradas virtuosas. E na Bíblia Sagrada da doutrina cristã estão presentes os 10 mandamentos do reino de Deus. E entre eles está a ordem de honrar pai e mãe, ou seja, respeitá-los e admirá-los. Assim como também está presente no livro dos Romanos, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros. Então, acho que a gente já percebe o quão é importante a honra com nossos pais, na nossa vida de um modo geral, né? Porque se a gente quer ser virtuoso, corajoso, quer ser honesto, a gente tem que honrar, né? Aí a gente vai falar de piedade filial. O imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir com eles tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. E a gente percebe o quanto que isso está, vamos dizer assim, equivocado na sociedade nos últimos anos, né? O quanto que a obediência virou uma coisa assim, imagina, boba, né? O desrespeito. Hoje em dia existe uma inversão de valores muito grande da sociedade, principalmente em relação aos pais, né? Não, os filhos não devem a seus pais pobres somente o estritamente necessário. Devem-lhe também, na medida que puderem, os pequenos e nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam no pagamento da dívida sagrada. Então, é aquela história, né? Os pais trabalham, faz o possível para poder dar uma vida, vamos dizer assim, mais confortável e para os filhos, e muitas vezes isso não tem significado nenhum. E onde está o respeito, né? Onde está a estima?
Aonde está a caridade para com os pais? Aí muitos vão falar assim, mas meu pai é um alcoólatra, meu pai me abandonou minha família, a minha mãe não faz nada em casa, só sabe fumar, só sabe assistir televisão, só... E o que a pessoa faz, o que o filho faz para mudar essa situação? Porque a coisa mais importante, mais valiosa que ele tem no mundo é a vida. E quem lhes deu a vida foram duas pessoas. E essas duas pessoas, não importa o que elas são ou fizeram, eles têm que ter, no mínimo, o respeito. É o que a gente chama de piedade filial. Então, a gente pode mudar o curso das nossas vidas, se assim a gente quiser, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, se os pais, como a Elaine falou, não pode, ou não querem, ou por algum motivo não conseguem colocar essa luz dentro de casa, por que não os filhos não podem colocar? A luz do amor, do respeito, da estima, porque isso é uma questão da gente querer. E muitas vezes a gente faz o quê? Justificar um erro com o erro do outro. Então, porque o pai é um alcoólatra, eu vou largar ele abandonado aí porque ele não merece o meu amor? E o que ele fez pelo filho? E por que ele bebe? Alguém já perguntou por que disso? Então, são coisas que a gente precisa questionar, né? Quem é minha mãe e quem são os... Lucinha, Oi? o Sérgio fez uma observação aqui no chat. Apenas uma observação. O pai e a mãe e também aquele que se coloca nesse papel. Por exemplo, um filho adotado tem os mesmos direitos e obrigações. Ele está Sim. chamando a atenção aí que não necessariamente o pai e a mãe biológicos, mas aquele que se coloca no papel de pai e mãe biológico, né? O filho tem a mesma obrigação para com esses pais. Exatamente. Então, assim, não é porque adotou que o pai e a mãe não têm a responsabilidade de pais, a mesma responsabilidade que os pais biológicos, e o filho adotado também não tem o amor, o mesmo respeito pelos pais que são adotados. Aqui, assim, eu entendo que é um todo. Não é só quem deu a vida, né? E mesmo para o adotado, vamos pegar esse gancho, que ele descubra um dia, ou que ele saiba que ele é adotado, e ele fica com pensamentos equivocados contra esses pais que, por algum motivo, o abandonou. E aí? Então, nesse sentido que a gente fala que assim, ele tem que mudar, porque às vezes a pessoa acha que o pai que abandonou porque quis. Não sei, a gente não sabe as circunstâncias. Então, a gente não deve julgar e procurar fazer o bem da melhor forma. Então, quem não conhece a história que pais abandonou filhos, abandonou a esposa com 3, 4 filhos, e os filhos acabam, de uma certa forma, com o passar do tempo, entendendo o que aconteceu, e acaba acolhendo esse pai de alguma forma. Mas também o inverso a gente entende que existe, e que os filhos não querem nem saber. A responsabilidade existe e a gente vai responder por isso. Então, a gente precisa entender muito o que é ser pai e ser filho, porque a gente vive numa roda, né? Então, um dia a gente está de um lado, e aí quando a gente for pai, como é que não vai ser nosso procedimento? Então, vamos lá. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?
E apontando para os discípulos com a mão, disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Mateus capítulo 12, 49. Então, tá aí. Essa passagem eu acho bastante interessante e, às vezes, até um pouco difícil da gente entender, porque a história começa com a família de Jesus chegando, né? E vem o apóstolo e fala que a mãe e os irmãos estão lá, estão lá fora, e aí ele faz a pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então, aqui ele já está colocando como a grande irmandade que é a humanidade, porque todos nós somos filhos de um Pai, que é Deus. Então, todos nós somos irmãos. Que é isso que ele está querendo dizer aqui, para resumir bastante, né? Porque quem são? São todos que estão ali à volta dele e que aqui, ó, e que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é minha mãe, meu irmão meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, somos todos nós que estamos em comunhão com Deus. Dúvidas? Elcio, quer colocar alguma coisa? Jesus ele não perdia a oportunidade, né, de estar sempre colocando o ensinamento quando ele conseguia, né? Então foi essa oportunidade que ele encontrou de introduzir o conceito de família espiritual, né, que a Lucy vai falar aí para frente. Então é isso mesmo, né? Ele aproveitou esse gancho aí, vamos dizer, apesar de ter ficado, né, parece ser meio estranho, né, ele ter falado desse jeito, né? Mas ele queria mostrar a uma família que a família é algo maior ainda do que a gente imagina, né? E que Imagina aqui talvez na Terra, né? que os laços de sangue são às vezes muito frágeis, né? Perto dos Do verdadeiros. laço espiritual. Exatamente. E quando a gente lê, dá a impressão mesmo que fala assim, nossa, Jesus é uma pessoa, né, que falava tanto de amor e dá a impressão que ele está, assim, não vou dizer desprezando, mas não está muito ali com a família, mas não era isso, né? Muito pelo contrário. Ele deu toda a assistência que ele pôde, né, até ele começar a cumprir a missão que foi determinada por Deus, que era falar, né, e passar a lei do amor. Parentesco corporal e espiritual. Os verdadeiros laços de família não são os de consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que une os espíritos antes, durante e após a encarnação. Opa, voltamos lá. Então, é isso, gente. É essa comunhão de pensamentos, de simpatia que vai falar, que une a família espiritual. E não necessariamente a família espiritual tem que ser a nossa família terrestre. Não, né? A gente tem uma família espiritual que nos acompanha pela afinidade, né, de pensamentos, pela comunhão que a gente tem com eles nos pensamentos, e é isso que vai durar durante por um longo tempo aí. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiveram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó.
Isso está em Isaías, no capítulo 26, versículo 19. E aí está o parentesco. Ó. A gente tem o parentesco espiritual, que é aquilo que a gente falou, que vai estar no plano espiritual, que é os espíritos afins. E o corporal, que é a família, essa família que a gente conhece aqui. E é interessante quando Isaías fala, os teus mortos viverão. E os meus, a quem tiveram a vida, ressuscitarão. Então, a gente vai perceber que, já lá em Isaías, ele já falava da reencarnação. E que Jesus, quando ele fala, onde está meu pai e minha mãe, ele está, vamos dizer assim, confirmando o que Isaías falou. Porque Jesus ali falou do parentesco espiritual e não do corpo, né? Não esse que a gente conhece aqui da Terra. Nosso pessoal está muito quietinho. Então, a gente vai falar da ingratidão dos filhos. Então, quando os pais, né, falam alguma coisa, o filho não dá, até tampa os ouvidos, né, que é para não ouvir, para não ter a agressão verbal, muitas vezes, né, que a gente vê, as malcriações, o pai fala alguma coisa, o filho já responde aquele tom de grito, né, de ironia, o abandono, muitas vezes de idosos, até agressão, né? E não é difícil da gente ouvir isso. E aí, ó, meu filho precisa saber como me sinto. Então, aquelas pessoas, aqueles filhos que não mandam um bilhete para saber se os pais estão, não dão um telefonema, e às vezes, quando precisa de algo material, como um dinheiro, como alguma coisa, vai lá para poder pedir e ainda acha que os pais têm obrigação de dar. E muitas vezes até a pessoa ganha, né? Os pais vivem de aposentadoria, mas o filho acha que eles têm ainda a obrigação de estar sustentando. E isso a gente vê muitas histórias aí, né? Mas aquelas, a gente volta a dizer, a caridade da gente já começa em não julgar. Oi? Não, tem um comentário aqui da Silvana, né? Os pais não fazem nada para os filhos esperando alguém em troca. É o amor verdadeiro, né, Silvana? Sim. Acredito que o ensinamento com amor desde o princípio faz com que os filhos sejam gratos naturalmente com os pais. Esse é o caminho natural, né? Ele observar isso, né? Que o pai nunca exigiu nada em troca, né? Mas muitos filhos ainda não percebem isso. E o Alexandre, Luci, falou aqui, o que vai acontecer com o filho ingrato depois do seu desencarne? Essa questão a gente vai contar uma história lá na frente. Legal. Eu ia completar com essa mesma pergunta, né? Se, mesmo com a criação, com muito amor e ensinando desde o princípio que amor, pregando amor, existem ainda os ingratos, né? E o que acontece com eles é exatamente o que o Alexandre perguntou. Mas legal. Já vou adiantando, existe a lei do retorno para tudo. Para tudo. Para tudo e para todos. Ai, ai, ai. Então, e os laços de família, aí, ó. Um dia a gente está lá, né? Como pai e mãe. Outro dia a gente volta aqui, ó, como filhos. Então, a gente tem que entender muito qual que é a nossa posição aqui. O que significa ser filhos aqui, né? O filho carnal e o corporal e o filho espiritual.
ou os pais espirituais, né? A família espiritual e a família aqui. A gente nasce, eu acho muito legal que o Chico falava, ninguém erra de endereço quando reencarna. Então, nós estamos na família certa, no lugar certo, com as pessoas certas. E nós temos o nosso livre-arbítrio. Vai depender de nós como que vai ser essa reencarnação. Se existe a lei do retorno, né? A lei de ação e reação, um dia a gente vai ser cobrado de tudo quanto nós fizemos enquanto filhos e de tudo que fizemos enquanto pais. Então, vamos aí imaginando. E aqui eu peguei um provérbio aqui no livro do provérbio. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diamante graciosos na tua cabeça e colares no teu pescoço. Os sábios modelam a sua personalidade, representada pela cabeça e o pescoço, escutando os conselhos do pai. Olha que interessante. Isto vos desviará dos caminhos dos insensatos que desprezam o conselho e seguem o ditado por seu próprio coração, que representa a direção da mãe. A responsabilidade dos pais na educação dos filhos é para a eternidade e uma tarefa sagrada. Então, quem é pai e mãe, né, recebe essa tarefa sagrada. Então, não existe filho que nasceu no lar errado, que nasceu na barriga errada, não existe nada disso. Veio certinho. O tempo passado com os nossos filhos será de muito mais valor que o tempo que passamos em nossos negócios. A educação é mais importante que as riquezas materiais. Então, a gente tem que pensar muito nisso. O trabalho é importante, nós dependemos do trabalho para a gente viver, porque nós temos que viver, nós temos que comer, nós temos que vestir, nós temos que ter onde morar. Mas isso não justifica que os pais deixem seus filhos por conta do trabalho. A gente deu a aula passada, que a gente falou sobre os filhos, né? De pais que... filhos, né, órfãos de pais vivos, que são exatamente esses pais que acham que só trabalhar e dar o bem material é o importante. Não é, não. Né? A gente tem que ter essa luz dentro do nosso lar, com os preceitos religiosos, ensinando o respeito, o amor, a caridade. Porque assim a gente... Se o filho errar lá na frente, aí a responsabilidade vai ser muito mais dele, porque ele vai ter o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que os pais realmente têm a atitude de pais e faz essa construção, aí o erro vai existir, lógico que todos nós somos imperfeitos, mas às vezes essa margem de erro diminui, porque os filhos foram educados dentro de um lar com uma religião, com uma luz ou da doutrina, não importa, mas que tenha uma religião para ser seguido. Dúvidas? Perguntas? Tem sim. A Elaine perguntou, o pai ou a mãe pode ser um desafeto de outras reencarnações? Pode. Assim, eu escrevi aqui que a espiritualidade adora fazer isso, esse recurso, né? Nessa situação, né? Geralmente, por isso que às vezes a gente vê pai e mãe com essa dificuldade, né? Pai e filho, mãe e filho, os pais e os filhos em geral com essa dificuldade, porque geralmente são desafetos realmente de outras encarnações, né?
E que estão tentando se reajustar, né? A espiritualidade Reajustar. usa muito esse recurso, né? De alguma forma. Isso. Então, a gente vai falar do filho pródigo. Quem lembra dessa parábola? Do filho pródigo, que é aquele que pede para o pai fazer a divisão dos bens, que ele vai embora. E ele vai e acaba com o dinheiro. Quando ele não tem mais aonde morar nem o que comer, ele vai trabalhar num local onde ele vai limpar o chiqueiro dos porcos, e o que ele consegue comer é um pouco do alimento que dá para os porcos. Aí ele pensa no pai e volta. Olha como o pai recebe esse filho. De braços abertos. Com tudo que o filho fez. Foi embora, gastou tudo, vamos dizer assim, que ele teve uma certa ingratidão com o pai, né? Mas na hora que ele precisou, ele volta e o pai recebe de braços abertos e manda fazer uma festa ainda, né? Pede para os empregados trazer as melhores roupas, para matar o animal mais gordo que tem ali, para poder festejar a volta desse filho. Olha como existe pais muito generosos, que fazem isso realmente. E muitos filhos realmente se arrepende do que fez e cumpre realmente com a sua obrigação de filhos. Mas, às vezes, não é bem assim, né? Às vezes, os pais rejeitam os filhos, ou o filho volta e acaba, de alguma forma, saindo da vida dos pais novamente, porque ele tem o livre-arbítrio, né? Então, todas essas atitudes são computadas lá nos nossos débitos e nos nossos créditos. Então, é interessante que as parábolas que Jesus falava, né, que eram histórias que ele pegava ali na hora, de acordo com o que as pessoas viviam ali, dos costumes, mas a gente vê isso hoje. São histórias muito atuais, né? Então, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos, mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso, e sobre esse ponto de vista que vamos encarar e analisar as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar uma luz sobre os problemas do coração. Quem perguntou se o filho pode encarnar como desafeto de outra vida, aí, ó, realmente vai existir. Por isso que o Espiritismo ele vai explicar por que tem certas famílias que ninguém quase se dá um com o outro, ou aquelas famílias extremamente unidas, que um vive pelo outro, vamos dizer assim, ou aquela família que todos são educados de uma mesma forma e tem um ou dois filhos que saem para um lugar, tem o livre-arbítrio de fazer algo errado, vamos dizer assim, né? Vai por caminhos obscuros, mas é opção, né? Então, a ingratidão, quem já sofreu algum tipo de ingratidão alguma vez, sabe o quanto que é doloroso. Agora, você imagine pais tendo filhos ingratos. O quanto que eles não devem sofrer. O quanto que isso não deve
abrir uma ferida e ficar sangrando ali. Agora, vai depender deles também por querer modificar a situação. Se são pessoas que estão ligadas a Deus, a Jesus, de alguma forma, com certeza eles serão ajudados. Porque a espiritualidade não esquece ninguém. Por pior que seja o indivíduo, ele tem uma chama divina que um dia vai ser acendida. E aí ele vai começar a ver os caminhos que ele escolheu. Então, eu acho que o Espiritismo lança realmente essa luz em muitos problemas que a gente tem de coração, de pensamento, por que disso, por que daquilo. Mas se a gente for buscar na doutrina, a gente vai ter respostas, né? Os espíritos cuja similitude de gostos, entidade de processo moral e de afeição, levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para se agrupar, como fazia no espaço, dando origem às famílias unidas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram felizes por seus novos progressos. Então, cada vez que a família se reúne, né, esses espíritos similares se reúnem por conta de pensamentos e com vontade de ter esse progresso moral, eles podem até ficar separados em alguns momentos, né, enquanto estão aqui nesse plano, mas quando eles se juntam novamente, eles ficam felizes de saber que do progresso, né, do que aprendeu novamente, do que aprendeu, do que evoluiu. E isso é muito interessante, que a gente começa a ler as obras, né? Vocês já leram algumas, ainda vão ler muitas, e nas obras que a gente lê, principalmente do André Luiz, e mesmo de outros que a gente já leu, aí o Elcio pode confirmar isso, o quanto que a espiritualidade fica feliz de saber do progresso de um irmão, de saber que ele venceu aquele equívoco e conseguiu passar um degrauzinho acima. Interessante, Santo Agostinho falando, né? Legal. Santo Agostinho. Sensacional as mensagens de Santo Agostinho. Interessante, vocês lembram na aula passada que eu comentei que quem faz o seu próprio futuro, quem é o próprio espírito? Vocês estão vendo aqui ele falando, ó, esses espíritos se procuram, buscam-se para agrupar-se, né? Então, é assim, existe uma procura, né, de uns pelos outros, automática. Então, os espíritos, quando chegam aqui, eles começam a se procurar e eles se encontram, sem perceber, tá? É um processo mental, em que todos estão construindo de forma que esses destinos se cruzam e eles se encontram. Isso tem bastante aí nas obras da Ivone Pereira, né? E em muitas obras, né? Que os espíritos vêm e se encontram aqui, né? E como se encontram? Porque se procuram, né? Se procuram e acabam se encontrando. Muito interessante. É aquela história, né? Você tem um filho que está aqui no Brasil, Isso. faz uma faculdade, aí ele quer fazer algo na Alemanha. Não tem ninguém da família lá. Tem descendente de alemão, não tem ninguém. Chega lá, ele se instala, começa a estudar, lógico, começa a fazer uma certa amizade, conhece alguém. E é esse alguém com quem ele vai formar família. Exatamente. Né? Exatamente. Então, acaba se procurando, de alguma forma, a espiritualidade vai moldando os locais, os pensamentos, até que eles se encontram. Para seguir, lógico, né, a evolução deles enquanto pessoa
aqui enquanto espírito, né? Sim. Aí quem perguntou lá dos desafetos? Nesse livro, Ação e Reação, que Foi vocês... Elaine, tá? Foi Elaine, só para lembrar. Elaine. No capítulo 16, tem um capítulo que chama Débito Aliviado. Esse aqui só dá um resumo aqui, né? O Adelino era filho bastardo de um jovem rico, Martim Gaspar, um jovem fazendeiro que foi um pai solteiro. Pai e filho contavam, respectivamente, com 40 anos, 43, e o filho com 21 anos. A idade quando Gaspar, o pai, né, resolveu casar-se com Maria Emília. O filho Adelino, com cooperação de 2 capatazes, o Antônio e Lucídio, administrou uma porção de entorpecente com a aprovação da madrasta, que ateia fogo no pai. Por quê? Eles se apaixonaram, o filho e a madrasta. Então, eles queriam se ver livre do pai. Então, foi o meio que eles achou. Abriu-se-lhe a pele em chagas, como se chamas ocultas o queimasse, e constantemente, empolgado pelo remorso, recapitulava mentalmente a morte do genitor, vindo a expiar em tremenda flagelação. Desencarnado, sofreu indescritíveis tormentos durante 11 anos sucessivos. Então, quando ele reencarna, ele vai reencarnar com uma lesão, com uma doença de pele bastante grave, e aí tem todo um processo que ele é abandonado, Não vou contar toda a história, não, mas assim, só para vocês verem, ele vai ter como filha a madrasta e o pai vai ser uma criança que ele vai adotar. Só que ele faz, o capítulo chama Débito Aliviado porque ele ajuda muito, ele faz muita caridade mesmo, tanto que a espiritualidade, em um acordo que eles fazem, eles aliviam um pouco essa doença de pele dele, de tantas orações que as pessoas fazem por ele, de tão boa pessoa que ele se tornou. Então, a prova e a expiação que ele passou. Quer comentar alguma coisa, Elcio? Não, é sensacional isso, né? Você vê que a espiritualidade ajuda, né? Ele começou a trabalhar na caridade, aquilo que a gente vem falando, né, nas aulas, né? Que ele começou a trabalhar e aí a espiritualidade intercedeu, né? As pessoas oraram muito por ele, porque a gente começa a fazer o bem, as pessoas começam a orar por nós. Aí começa a chacoalhar a espiritualidade, que se compadece de nós, né? E aí alivia, né, um pouco, né, o peso da expiação, né? E é já pagando, né? Ele está acertando as dívidas com a caridade. Então é aliviado um pouco aquela expiação que ele está tendo, né? Então, você vê como que as coisas funcionam exatamente de acordo com o que a gente tem aprendido aí, né? E isso vem através de uma história, né? Confirmar isso, né, Luci? Confirmar. É. Tem que confirmar, e realmente, em outras obras, a gente vai ver outros casos parecidos, né? Onde... Luci, Oi? fiquei com a dúvida. O filho que voltou, o filho que na vida passada matou o pai, ele voltou Isso. com essas enfermidades da pele? Isso, ele que volta, né, ele reencarna com uma doença muito séria de pele. Ah, tá, entendi. E ele sofre muito com isso. Mesmo Obrigada. sofrendo, ele faz muita caridade. E aí que o débito dele é aliviado. Ele vai pagar. De qualquer forma, ele vai pagar. Muito interessante. Eu acho que... Eu não sei se é o próximo livro que eles vão ler.
ou se é o último. Não estou lembrada, mas vocês vão ler esse livro esse ano, eu acho. Não, não é esse ano. Eu acho que não é esse ano, não, hein? Não? Não, acho que não. Boa pergunta. Vou verificar Não, eu aqui. acho que é só o próximo. Esse tem o Obreiros da Vida Eterna e o outro. Ah, não, eu acho que é esse mesmo. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Esse Eu acho livro que é esse. é livrão, hein? Se for esse daí, vou dar uma olhada aqui. Eu estou confundindo, eu não lembro se é Os Mensageiros ou se é esse aí, mas eu vou confirmar com você. Mas se não for esse ano, será o próximo. Eu acho que é no básico 3, mas eu vou confirmar. Né? E o outro caso, ó, a gente até já falou desse caso aqui, é um projeto de reencarnação dessa irmã Anacleta. Esse está no Missionários da Luz. Ela trabalha há 40 anos em benefício de espíritos familiares, no plano espiritual. E ela vai reencarnar para acertar um erro, vamos dizer assim, né? Para reparar esse erro que ela cometeu enquanto mãe. Porque ela era casada e teve 3 filhos. E o marido era uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais severa, né? E ela era aquela mãe que passava a mão na cabeça dos filhos, né? E os filhos acabaram indo todos para um caminho desvirtuando da reta, né? Então, eles acabaram todos desencarnando em coisas muito ruins. Então, ela vai reencarnar para ser mãe dos filhos, para poder reparar o erro. Olha como a espiritualidade pode passar muito tempo, mas a gente vai ser cobrado disso. Então, aquela história, muitas vezes os pais, né, agem de alguma forma de super proteger os filhos, de não deixar fazer isso, não deixar fazer aquilo, não, porque eu faço, o que atrapalha ao crescimento tanto moral quanto espiritual dos filhos, porque eles acabam crescendo e sem responsabilidade nos atos que eles cometem. Então, eles estão sempre delegando a responsabilidade para outros. E acabam, muitas vezes, se envolvendo em situações bastante complicadas. Então, essa irmã aí, ela vai reencarnar para reparar esse erro que ela cometeu. Então, a espiritualidade, ela age realmente de uma forma muito, muito justa, né? É a justiça divina literalmente sendo aplicada. Querem comentar alguma coisa? Dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Só vou falar que o livro Ação e Reação. O livro Ação e Reação é o primeiro livro do ano que vem, tá bom? Primeiro tá. do básico 3. Básico 3. Livrão, hein? Livrão. Esse é. E o Missionários da Luz vai ser um dos primeiros livros do primeiro mediúnico. Não, é o terceiro, é o último livro do primeiro mediúnico. Mas é outro livrão também. Mas vamos lá. Vocês iam fazer pergunta. O Alexandre está perguntando, e o pai foi ausente no caso da Anacleta? Não, porque o erro maior foi dela, né? O erro maior foi dela, porque o pai, ele era um pai mais justo, mais centrado. Ela que cometeu o erro maior. Então, ela vai reencarnar para poder reparar esse erro. Tá. O que eu ia perguntar... Isso que eu ia te chamar. Vamos lá.
Então, nesse caso, um pai ou uma mãe que é muito omisso, mas não por falta de amor, nada, mas às vezes por ser muito passar a mão na cabeça, né? Como essa forma assim. Mas às vezes por amor até, né? Porque por muito amor. Então ele pode estar errando e ter que responder, mesmo ele fazendo, mesmo que esteja fazendo isso por amor ao filho, tal? Perfeito. Exatamente isso. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles têm que ter autoridade e eles têm que educar, eles têm obrigação de educar o filho, né? Então, principalmente, né, nessa idade aí, até os 7, 8 anos, eles têm que ficar perto do filho, né? Fazer de tudo aí para tentar jogar a maior quantidade de valores que eles conseguirem para os filhos, né? E se ele não fizer a obrigação dele, ele vai ser cobrado por isso. Só que isso não acontece se ele fez tudo o que ele podia e o filho não correspondeu. Aí é outra situação. O que ocorre é quando realmente o pai não fez tudo o que deveria, quando ele falhou. Então, por exemplo, se ele foi bonzinho demais, ele não está sendo correto. Ele tem que saber duro, tem que saber O ser duro. o excesso de amor também atrapalha, né? Também. E o excesso de truculência também. Você vê como é difícil educar? É uma linha muito tênue que você tem que saber, né? Então, isso a gente vai aprendendo. Tem muito que a gente aprender aí na nossa evolução. É difícil a gente saber dosar essas Dosar a quantidades de medida. amor, de bondade e de disciplina, né? A gente confunde muito essas coisas. A gente é o bonzinho demais ou mal demais, né? É muito difícil a gente coordenar isso, mas é todo um aprendizado e é por isso que nós estamos aqui, né, Luci? E eu não vou É falar isso muito, mesmo. nós estamos aí com a aula. Vamos aí. Ainda tem um pouco de coisa para falar. Mas, assim, gente, só para vocês terem uma noção, tudo que a gente faz, a gente vai ter o atenuante e o agravante. Isso é pesado na espiritualidade. Então, assim, não é porque o pai errou, porque amou demais, que ele vai ser punido 100%. Não, é avaliado. Tem os atenuantes e os agravantes. Tudo é muito bem dosado. A justiça divina realmente ela é Perfeita. perfeita. Já por isso que chama justiça divina. É? Mas a gente não pode esquecer que a maternidade e a paternidade são provas, não expiações. Então, é menos mal o pai e a mãe falhar numa prova do que falhar numa expiação, entendeu? Então, por exemplo, é uma prova, você está ali para aprender, né? Então, aprender o quê? Justamente dosar essas coisas. Então, se você falha, né, não é que nem a Lucy falou, né? Tem um atenuante, porque você estava numa prova, você estava aprendendo, você não aprendeu, mas vai ter mecanismos para que você aprenda que aquele excesso de amor não foi bom. E talvez você, numa próxima encarnação, você retorne a essa prova e aí você use um pouco mais de disciplina, seja um pouco mais rígido no bom sentido, ok? É tudo assim, né? Mas assim, que vai ser cobrado, vai. Talvez não vire uma expiação, né? Que nem a Lucy falou, mas vai ser cobrado. Vai ser cobrado em que sentido? No sentido de que não foi legal e que numa próxima prova você vai ter que tentar acertar, né? Certo, Lucy? Ô, Elcio, Oi. então, geralmente, sempre o pai ou a mãe é prova? Ah, sim. Geralmente é uma prova. Certeza. Nunca é expiação. E o filho, ele é uma expiação? Não, também não. É porque, assim, nunca uma coisa boa pode ser expiação. Expiação, infelizmente, nunca é bom. Nunca. Então, por exemplo, o filho é uma coisa muito boa. Como pode ser expiação isso? É uma prova. E ser pai e mãe é uma coisa maravilhosa. Não pode ser expiação isso. É uma prova que o Espírito quis, né? Então, isso é prova. Expiação, o que é? Expiação são coisas mais graves que o Espírito passa. Então, por exemplo, vem que nem o caso aí do Anacleto, né? Que veio com uma doença. Não, como é que é o nome dele? Era esse, não lembro o nome dele, que veio com aquela doença de pele. Isso é uma expiação. Tá? Então,
realmente coisas assim mais complicadas. Prova, não, maternidade, paternidade, nunca expiação. Nunca é. E mesmo se vier um espírito difícil, muito complicado, o espírito que matou o próprio pai na outra encarnação, mesmo assim, é uma prova. Então, é uma prova se ele vai resistir, né? Se ele vai ser um bom pai mesmo nessa situação. É uma prova, não é uma expiação. Ok? Tá bom? Vamos seguir. Desculpa, Luci. Vamos lá. Imagina, isso. Agora muita a coisa, segunda parte muita da aula. coisa. Né? Com certeza. Então, a gente vai falar agora do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Que a gente já ouviu falar muito, né? Qual é o sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Amor e caridade é lei de justiça. Caridade não se restringe à esmola. Ostentação tira o mérito da caridade. Então, está no livro dos Espíritos. E aí, ó, a justiça divina não existe punição, apenas colheita daquilo que plantamos. Então... Nossa, isso é muito importante. As pessoas acham que Deus está punindo, né? Que Deus está punindo, que Jesus está punindo. Ah, você vai ser punido. Não, não é isso. É um acerto de contas das leis divinas, do universo. Né? Na verdade, são as leis divinas, né? que regem o universo. Por trás disso, claro que está Deus, né? Coordenando tudo. Se você fere isso, você precisa reparar. Para quê? Para que ocorra o equilíbrio, de novo, do universo. Certo? Não. E aquela história, a esmola, se a gente até pode dar, depende da intenção com que você faz isso. A gente tem sempre que lembrar disso. Qual a intenção com que eu vou fazer determinado ato, né? E a parábola do bom samaritano aí. Um homem ia de Jericó, de Jerusalém a Jericó, e ele caiu nas mãos dos bandidos que lhe roubaram tudo. E fugiram depois de golpeá-lo e deixaram quase morto. Pouco depois passou um sacerdote que, ao vê-lo, passou para o outro lado do caminho e seguiu adiante. Mais tarde passou um levita, que o viu, mas pegou o outro lado do caminho e foi embora também. Tipo assim, esse problema não me pertence. Tempos depois passou o samaritano, que o viu e se compadeceu dele. Então, essa parábola é bastante conhecida, porque aí a gente pergunta, quem é o nosso próximo? Eu sou o samaritano? Ou eu sou aquele que agrediu? Ou eu sou esse que passa e não estou nem aí para o que está acontecendo? Né? Isso a gente vê muito. Está ali na rua, pedindo algo para comer. Muitas vezes a gente ouve, né? Por que não vai trabalhar? Né? Eu não tenho que dar nada para ninguém. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Única condição da salvação, humildade e caridade, eis que não cessa de recomendar o que ele mesmo dá o exemplo. Se ele coloca a caridade na primeira linha, entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. Esse ele aí devia ser com letra maiúscula, né? Está no livro dos Espíritos, no Evangelho, no capítulo 15, no item 3. Então, eu acho que tudo o que se resume, que Jesus fala, é baseado na humildade, na caridade e no amor. Tem essa fala do Chico que eu acho fantástica. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido para outro caminho.
Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Então, o maior mandamento, o doutor da lei. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus, amarás o Senhor, a teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Em Mateus 22, 34, 40. Então, tá aí. Então, os fariseus, né, que eles eram os doutores da lei, quis, de novo, né, dar um jeito de colocar Jesus numa saia justa. Mas ele, em toda a sua sabedoria, deu outro ensinamento fantástico aí para a humanidade, né? Deus é um só, então a gente só tem que amar a um Deus. E o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente ama a nós mesmos, é isso que a gente deve fazer com os outros. Ou seja, o que eu quero para eu não, é o que eu tenho que desejar para o meu próximo. Eu quero o melhor para mim, mas aí para o meu irmão, eu dou o pior. Ou desejo o pior. A caridade já começa aí. Desculpa, Elcio. Não, eu que te peço desculpa. Aquela parábola do bom samaritano, e também ele explicou para o doutor da lei, que foi perguntar para Jesus quem era o próximo, né? Que nem você explicou. Foi o doutor da lei também que perguntou para Jesus. Aí ele contou, né, essa parábola e no final ele perguntou para o doutor da lei, quem te parece que era o próximo daquele lá que estava, né, que foi detonado lá pelos ladrões, né? Aí o doutor da lei falou, era o samaritano? Ele falou, pois é, vai e faze o mesmo. Fazer o mesmo, né? O problema de Samaria, os samaritanos eram meio que excluídos, né, da sociedade judaica. O pessoal que nascia em Samaria era meio mal visto, né? Por quê? Porque eles tinham uma interpretação diferente da lei, né? Eles viviam de uma forma diferente. Então, eles eram marginalizados. E Jesus quebrou isso quando ele falou que o samaritano é que foi o que ajudou o cara lá. Então, ele ajudando, não importa que ele veio de Samaria, vai e faz o mesmo, ele é o próximo, né? Ele é o próximo daquele lá, né? Mesmo sendo samaritano. E é essa a questão, não importa de que religião você é, né? Se você está ajudando alguém, é isso que realmente importa, né? Importa. Então, você não importa a sua religião, não importa do país de onde você é, não importa nada. Importa que você esteja ajudando alguém. E ajudando sem pedir nada em troca e desejando bem para aquela pessoa. E aí, realmente, a caridade, a verdadeira caridade, né? Olha, gente, isso aqui eu acho uma das coisas mais lindas. Eu me emociono, de verdade, eu me emociono quando eu vejo isso. Eu até peguei isso aqui realmente da Bíblia lá de Jerusalém, quem tiver curiosidade depois, porque é grande, é o hino à caridade. Se eu falar... Paulo, né? É do Paulo, né, Luci? São Ele Paulo, devia ser Coríntios, mediunizado. Ele deve ter recebido isso da espiritualidade. Com certeza, né? Mediunizado, dando passividade ou recebendo, né? Porque é lindo demais. Isso aqui é fantástico, né? Lê isso daí, Luci, é lindo. Vamos lá. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e o conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé,
a ponto de transportar montanhas e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, nada disso me adiantaria. Quem escreveu foi Paulo, né? A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não ostenta, não se incha de orgulho. Ora, vamos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança, a caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 4 e de 12 a 13. São Paulo também tem uma história muito, muito bonita, né? Vocês vão ler esse livro também um dia, Paulo e Estevão. Estevão foi um perseguido de Paulo de Tarso, que inclusive ele julgou e foi condenado à morte, e na hora que ele estava morrendo, ele perdoa Paulo, e mais tarde, quando Saulo de Tarso, né, ele vira Paulo de Tarso, que ele se converte ao cristianismo, ele conhece Jesus, que ele tem todo um trabalho, aí, uma reforma íntima fantástica. O mentor dele é o Estevão. Que ele matou, hein? Ele Olha matou. como esse pessoal trabalha. Ele deu a ordem para matar Estevão, e Estevão, chegando lá, virou o mentor dele. Olha como são as coisas, né? A vergonha, né? Ó, gente, eu não vou nem comentar nada desse hino, que é para a gente pensar. Como chama aquele menino lá que fez a música baseada nessa... Renato Russo. Renato Russo. Renato Russo. Então, ele fala, né, o amor, né? E realmente, eu acho que tudo aí está envolvido, que São Paulo, ele era tecelão, ele foi tecendo isso aí com linha de amor do começo ao fim. Então, é um hino realmente à caridade. Fora da igreja não há salvação. Apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, mas na fé especial de dogmas particulares. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Por quê? Se a gente for pegar as religiões que existem aí, que, na verdade, essa divisão, quem fez foi os homens, não foi Jesus, muito menos Deus. Então, aí cada um quer que a sua religião, a fé seja maior do que a do outro. E coloca dogmas para algumas religiões que para outras não são verdadeiros. Então, por isso que ele fala que, em vez de unir os filhos de Deus, ele acaba dividindo, porque ele vai dividir em opiniões diferentes, em conceitos diferentes. E isso é muito complicado. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários de diversos cultos. Viola a lei da igualdade, contradiz a máxima, fora da caridade não há salvação, pois nessa regra é que todos os homens são irmãos, estendendo as mãos e orando um pelos outros. Então... E a gente vê isso, né, Luci? Muitas igrejas
falam que só eles salvam, né? Várias Só. religiões, né? Aquela lá do Oriente Médio também, né? Eles acham que só eles salvam, né? Só eles vão Sim. para o céu, né? Então, aí a gente já vê a própria divisão dentro daquela religião, né? Daquela igreja. O protestantismo nasceu de onde? De uma divisão da Igreja Católica, Apostólica Romana, né? Que ele Lutero, ele não aceitava as coisas que a igreja fazia e propunha, né? Que para os pecados serem perdoados, eles tinham que fazer um dízimo de tantos e tantos para poder construir as igrejas, a igreja em Roma. E Lutero não aceitava isso, foi quando ele rompeu com a Igreja Católica e acabou fundando o protestantismo, né? Então, se a gente pegar ali, pegar outro e outro, a gente vai ver muitas coisas que divergem um dos outros e realmente a gente acaba criando essa animosidade aí e separando, né? Distanciando uns dos outros e aquela história, não oram um pelo outro, se somos todos filhos de um mesmo pai, né? Então, acaba tendo essa desunião. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? A verdade absoluta não é partilhada senão pelos espíritos de ordem elevada, hein? E a humanidade terrestre não poderia pretendê-la porque não lhe é dado saber tudo. A verdade que conhece é relativa e proporcional ao seu grau evolutivo. Então, a gente acha que é dono da verdade, que a gente não sabe nada da verdade. Que a verdade mesmo, isso só os espíritos de ordem elevada que vai ter. Então, a gente tem uma verdade relativa, que ela pode mudar de hoje para amanhã. Então, essa história de achar que só a minha igreja salva, isso não é verdade, né? Tanto que Kardec fala que o espiritismo ele veio que não é para mudar religião nenhuma, mas é uma conduta moral que as pessoas devem seguir, baseado no que Jesus falou, né? Portanto, não se exprime o pensamento de Jesus. Nada resume os deveres do homem do que a máxima: fora da caridade não há salvação. De novo, né? É preciso amar. Fala, Elcio. Não, achei bonitinho. Fora da caridade não há salvação. Aí, ó, um pensamento de Kardec que eu achei muito interessante, porque ele coloca o pensamento, né, dele e a pessoa que foi Kardec, né, fez todo essa codificação, um trabalho assim que eu acho que não tem nem como a gente falar o quão difícil foi, e ele ainda teve tempo para escrever algumas coisas que depois foram publicadas. E uma delas é essa. Este princípio, para mim não é simples teoria, pois que o ponho em prática. Faço bem quando me permitem as minhas condições. Presto os serviços que posso. Aos pobres nunca foram enxotados em minha casa, nem tratados com dureza. Antes, são sempre acolhidos com benevolência. Nunca lastimei os passos que dei em favor de alguém. Muitos pais de família foram tirados das prisões por meu esforço.
Não me é lícito fazer um relatório dos bens que tenho feito, mas, ao tempo em que tudo é esquecido, julgo que me é permitido relembrar que a consciência não se acusa de ter feito mal. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade, e como não há ninguém que seja isento dela, é preciso revelar aos outros para que nos revelem a nós, a fim de podermos dizer como Jesus Cristo: o que estiver limpo de culpa, atire a primeira pedra. Isso está em Obras Póstumas, na segunda parte do Kardec. Eu achei, sim, muito legal, que é uma coisa para a gente pensar. O quanto que ele foi humilde em escrever isso, em assumir, né, a imperfeição e a ingratidão, de alguma forma, né? Porque, como ele fala, né, que a ingratidão é uma das imperfeições da humanidade, né? Então, ele tinha consciência que ele não era uma pessoa perfeita, mas que ele fazia a caridade sempre que ele podia e na medida que ele podia. Quem assistiu o filme do Kardec, a gente vê isso mesmo, né? Ele andando, todas as pessoas que batiam na porta da casa dele, ele atendia, ele distribuía o que ele tinha, dividia o que ele tinha, não só ele, como a esposa dele também, né? Eu achei interessante a gente colocar aqui para vocês também partilhar desse conhecimento um pouquinho. Dava aula de graça para crianças carentes, né? Durante 2 anos ele fez isso, 2 ou 4 anos, não lembro, né? Não só ele, como a esposa, que a esposa era... Esposa junto, isso. Dava aula de artes, né? De Sim. piano, de música. Exatamente, eram os dois, né? Espíritos evoluídos aí. Bom, gente, final da aula. Acabamos. Hoje não passamos muito do... Passou nada, então. Elcio, você está no mudo. Você está mudo, Elcio. Você não passa, né, Lucy? Quem passa do horário sou eu, que vergonha. Vamos lá, quem que queria falar? Regiane? Não, era só para avisar que você estava falando e seu microfone estava no mudo. Obrigado. Eu interrompi aqui. Não, gente, eu acho que da caridade a gente já tinha falado um pouco, né? Sim, mas essa questão aí do Paulo é lindo demais, né? Você colocou aí, adorei, né? Esse hino aí. Vocês têm alguma dúvida com relação a essas questões de honrar o pai e a mãe, ou fora da caridade não há salvação? Ficou dúvida, gente? Ou algum comentário? Temos aí agora um tempinho, a Lucy acabou num horário bom, né? Dá para a gente falar algumas coisas ainda. Eu queria fazer uma pergunta. Assim, Pode até falar. no questionário ali, falava sobre, e eu procurei no Evangelho e dizia bem como estava no questionário ali, a questão da palavra submissão a pai e mãe. Eu achei um pouco contraditória, assim, porque por tudo que a gente conhece, entendo a questão do honrar, do respeitar, mas na sociedade que a gente vive, existem muitos casos que fogem um pouco ao cuidado, ao respeito ali. A questão assim, tem muitos pais que não ajudam, não fazem bem o seu papel também nesse sentido. E aí a questão do submissão
Aí aquele pai que vai orientar o filho para uma coisa que não é legal. E aí como é que vai ser submisso? Essa palavra submissão me deixou bem confusa ali, nesse sentido. Sendo que muitas vezes, principalmente na doutrina, a gente sabe que às vezes o filho é bem mais evoluído que os pais. E tudo a gente tem que... eu sou mãe, tenho 2 filhos, e a minha filha tem 19 anos já, e eu penso assim, desde que ela nasceu, eu sempre procurei conhecer quem ela é. E procuro, graças a Deus, assim, não tenho queixas a respeito dela, mas eu aprendi muito com ela também, como filha, como pessoa. Então, essa questão de submissão, eu fico pensando assim, quem sou eu para os meus filhos serem submissos a mim? Né? Posso responder, Lucy? Eu posso responder? Pode. Eu acho que você, como pai... Você não tem Não filho? tenho filhos, não. O meu já tem 26. Já tem 26. Já é um homem, já. Vamos lá. Então, Maura, quem você é? Você é a mãe dele. E isso, por si só, já tem autoridade, já é uma autoridade. E isso que é difícil os filhos, às vezes, entenderem. O que é submissão? É de submeter-se. Quem se submete, né? E os filhos devem submeter-se ao pai, sim. Então, quando o pai chega e fala, você vai fazer, ele tem que se submeter, né? Até, claro, até uma determinada idade, né? Até a maioridade, né? Depois, essa submissão, claro que ela diminui, né? Ela vai virar um respeito. Eu concordo com você. Mas, até que ele tenha essa maioridade, ele deve se submeter, sim. Então, se você pega e fala para ele, você vai fazer isso, você é responsável por ele, e ele tem que entender isso. E o problema é que os jovens, hoje em dia, têm essa dificuldade, né? De entender que os pais são, sim, seus tutores, e eles devem obediência aos pais. Todos devem obediência e submissão, sim. Porque se o pai fala, você vai fazer isso, ele tem que fazer, é o certo. Só que eles não fazem, né? Então, é nesse sentido, porque você é autoridade, os pais são autoridades. Se assim não fosse, né, eles não seriam destituídos de todo... Vocês percebem que até os 18 anos eles não podem praticamente nada. Deixaram eles votar aí com 16 anos, mas responsabilidade penal, outro tipo de responsabilidade, eles não têm. Quem compete? Os pais respondem por eles. Então, por que na hora eles podem tudo e na hora de responder são vocês? Não, sempre são os pais, né? E os filhos, né, estão muito mal acostumados, infelizmente, na sociedade de hoje, né? E a gente está muito bonzinho também, como disse a nossa colega, né? Então, a gente tem que saber da nossa autoridade e os filhos têm que saber também da nossa autoridade como os pais. E a sua submissão enquanto filhos. Só que essas relações não têm acontecido. Aí tem gente que fala assim, mas eu trato meu filho como se fosse um amigo. Tá errado. Tá errado. Um filho é um filho. Tá? Ele é meu amigo, a gente fala de tudo. Não. Tá? Pode até falar de tudo, mas com você sendo autoridade. Então, essa relação de autoridade não pode se perder. E, infelizmente, isso se perde hoje em dia. Tá bom? Isso, eu não sei se agora passar a voz aí para a Lucy complementar. Lucy? É isso mesmo que eu ia falar. E, assim, os pais, eles têm que ser pais. Eles estão aqui, são pais. Amigo está aqui. Pais são pais. Eles não são amigos. E é isso que é muito difícil de, às vezes, os pais separarem os filhos também. Eles têm que ser pais por conta dessa autoridade que o Elcio falou. Porque a responsabilidade materna e paterna é uma responsabilidade que o casal assumiu lá em cima. Sim, a minha questão não era exatamente sobre isso, assim. Entendeu? Então, assim, deixa eu só... você aprende com os filhos. Você, como acho que qualquer pai, vai aprender com os filhos.
Assim, mas isso não quer dizer que você tem que ser amiguinha dele. Você tem que ser mãe e pai, ponto. Para exatamente não ter esse vácuo que está tendo agora na sociedade, que há uma inversão de valores. Há uma inversão de valores. Então, quer dizer, se você der uma chinelada no seu filho, ele já fala, eu vou lá na delegacia te denunciar. Mas o inverso não é o verdadeiro também. Então, os pais, eles têm que entender que eles são pais. E eles têm que ter a autoridade de pais. Por isso, dessa submissão que o filho tem que ter. Tem o Rossandro Klinger, ele é um... Ele é ótimo, né? Ele fala muito sobre essas questões. Ele fala muito sobre as questões familiares. Se você conseguir pegar na internet algumas falas dele, ele tem muita coisa que ele fala sobre a família. Além de psicólogo, ele é espírita. Então, ele dá umas dicas muito legais a esse respeito. Porque ele vai colocando a situação dos pais, de muitos pais hoje, que às vezes chegou no ponto que se chegou hoje dessa perda de valores, porque aquela história que vai... Porque eu sofri, eu tive que andar na chuva, não tinha sapato para ir para a escola, eu tinha que pegar ônibus não sei quanto tempo, andar de bicicleta, aí quando chega a vez do filho, aí eu não vou deixar meu filho fazer isso. Então, eu me mato para poder dar o melhor para o meu filho. E não deixa ele crescer, passar por dificuldades na vida, para ele poder entender que a vida não é só um mar de rosas. Então, esse tipo de autoridade realmente tem que existir, porque senão vai descambar. Fala, Rosângela, desculpa. Gente, boa noite. Então, entendi isso, claro. A minha dúvida foi a seguinte: na tradução, no meu evangelho, ele é mais novo, que já passei por uns 3 ou 4, já estavam todos despinguelados, e esse mais novo não tem a palavra submissão, ele tem a palavra obediência. Então, fica assim, acredito que na obediência fica mais fácil saber mesmo que dessa autoridade, né? Submissão mesmo levava uma palavra mais pesada, mas na obediência a gente entende de uma maneira diferente. Então, a tradução também, né, das edições. As edições elas mudam as palavras, né? Muda. Aí eu fui pegar uma edição, uma das primeiras que eu tinha, já toda despinguelada, eu falei, vamos ver se eu acho a página. E ali constava a palavra submissão, e nessa nova que eu tenho está como obediência. Não, mas eu entendi perfeitamente a questão e agradeço a vocês. Obrigada. Ô, gente, eu também. A Maura queria complementar. Maura, queria falar de novo, né, Maura? Eu te cortei. Então, assim, eu entendi a colocação de vocês, concordo plenamente. A posição quanto pais, a responsabilidade da gente é muito grande. A minha questão ali era com a palavra submissão, por quê? Porque, assim, tem pais que no caso, assim, eu conheço inúmeras situações de pais que não são exemplos para os filhos, e ali está se girando para todos. Eu entendo. Aí a colega agora falou ali em obediência, eu concordei um pouco mais, porque eu acho que ser submisso é um pouco estranho, a meu ver, dentro da realidade que a gente conhece de vida. Então, ser submisso é uma coisa, e ser obediente, ou respeitar as regras, ou respeitar aquela educação, ok. Agora, submissão eu já achei um pouco estranho por realidades que como eu vejo difícil, complicado. Eu entendi o que você quis dizer. Quando a gente fala em condições normais de pressão e temperatura. Lembra o CNTP? O geral, né? Claro que existem as exceções, que nem está na nossa harmonização de hoje, o Emmanuel fala,
Se o pai pede para o filho ser criminoso, ele não vai ser. Aí ele não pode ser submisso, né? Então, tudo é o bom senso, né? O pai também tem que ser um pai, né? Que sabe o que está falando. Na sua maioria, os pais querem o bem para o filho. Melhor para o Os filho. pais, quando falam, não ande com aquela companhia, é porque o pai está vendo que aquela companhia não é boa. Então, assim, no geral, os pais têm uma noção, né? E quando negam alguma coisa, é porque aquilo não vai fazer bem para o filho pela experiência que o pai já teve. No geral, tem exceções? Eu concordo com você, tem exceções, e essas exceções são justamente muito difíceis de se tratar, né? São exceções, a gente não pode abordar todas as exceções que podem ocorrer, né, Lucy? A gente Não, fala aí no é geral. aquela história, a gente tem que avaliar, tem que ter o bom senso, você tem que ter critério, porque às vezes as circunstâncias que a pessoa vive e não tendo um alicerce familiar muito... E quando eu digo alicerce familiar, é no sentido de ter responsabilidade, de moral, de ter uma linha religiosa. E aí a gente vê vários exemplos de pessoas que viveram no meio de situações que tinham tudo para desvirtuar e para o mal, e não foram. Muito pelo contrário, foram, assim, pessoas fantásticas, que conseguiram superar todas as dificuldades, passar por todas, e pessoas bem-sucedidas na vida. Inclusive no esporte a gente tem disso. E continuam sendo pessoas, vamos dizer assim, bem-sucedidas e cumprindo com aquilo, inclusive na parte religiosa, que passa isso para os colegas. Então, isso é o quê? A espiritualidade trabalha também tudo isso. Porque ninguém, gente, ninguém está desamparado. Deus não desampara ninguém. Como vocês lembram da aula passada, nós é que nos afastamos dos bons espíritos. E aí, quando você dá a brecha, os irmãozinhos com energia mais densa, mais negativa, vão chegar. E aí, se já está numa fragilidade, é onde eles levam para poder fazer o que eles acham que tem que ser feito. Mas a espiritualidade não desampara ninguém. Tá? Kátia? Sendo bem objetiva, eu entendi essa dúvida da Maura, assim, nesse sentido aí que o Elcio falou, né, de quando os pais estão orientando para um mau caminho, né? E aí, mesmo nessas condições, eu entendo essa submissão como dar o direito aos pais, o direito não, o respeito da individualidade como autoridade de pais, mesmo vendo e percebendo, talvez até como o filho como um espírito superior, no caso, e ao pai, vendo que ele está num caminho, orientando para um caminho errado, eu não vou seguir aquele caminho, não na submissão no sentido de que eu vou seguir as ideias erradas, mas no sentido de que eu devo respeitar o caminho dele, porque ele é meu pai, então eu não posso, tipo, bater de frente, entendeu? E sair chacoalhando tudo, falando, não, você está errado, tal. Então, eu me calo, né, quando eu vejo que aquela orientação não serve para mim, e mesmo assim eu respeito a autoridade dos meus pais, eu entendi assim, nesse sentido. Também pode... Essas questões, elas são, quando começa a sair do geral, né, elas começam a complicar, né? Por quê? Porque aí você está considerando um pai, né, que não tem autoridade, ele perdeu a autoridade pela sua falta de moral, né, que nem disse a Lucy, né? Pela sua falta de equilíbrio, né? Então, realmente, nesse sentido aí é complicado, mas mesmo assim, o filho deve tentar, né, não entrar em choque. Deve tentar... Não seguir, mas respeitar. Exatamente. Agora, o ideal é que o pai, né, tenha autoridade, né?
porque ele vai ser cobrado, né? Ele vai ser cobrado. Que nem ele não vai espiar, que nem eu falei, mas ele vai ser cobrado, porque ele vai estar falhando na prova, né? Ele vai estar falhando na prova. Que exemplo ele foi para o filho dele, né? Se ele chega em casa bêbado, maltrata a esposa, a mãe do filho, então ele vai ser cobrado. E ele vai ter que, né? Ele vai ter que prestar contas. E isso daí vai ter algum tipo de equilíbrio aí depois, né? Então, é isso, né? O ideal é que cada um faça a sua obrigação. É que é mundo de provas e expiações, né? Tanto nós como os filhos e nós como pais e até nossos pais estão muito longe. Está todo mundo ali tentando aprender, né? E lembrar que todos nós somos espíritos imperfeitos. Exato. Estamos aqui para aprender. Exato, né? Então é difícil, a gente pode encontrar, infelizmente, né? Pais aí que ainda não estão à altura de ser pais, né? Mas estão ali batalhando, né? E a gente tem que, às vezes, filhos também que não estão à altura de ser filhos, mas estão ali batalhando. Então, é tentar fazer o melhor que é possível nesses dois mundos, tanto como pai, tanto como filho, né? Para que haja o amor, a caridade, e aí cai, né? Fora da caridade não há salvação, né? Nem mesmo entre as relações de pai e filho. Certo? Verdade, mas obrigado pelo esclarecimento, da gente poder tirar assim, as dúvidas. Obrigada. Legal, imagina. Legal. Esse tempo, né, no final da aula é muito importante para tirar dúvida, né? E às vezes eu perco isso, porque eu fico fazendo aula tão comprida e aí não deixo vocês falarem, né? E aí a Lucy faz uma aula bem... Não, é que às vezes os assuntos são muito complicados também. Eu já passei do horário também. Então, vamos lá, gente. Já tem colegas que estão querendo sair. Essas aulas do Evangelho são um pouco mais fáceis, né? Mas essas aulas do Livro dos Espíritos têm muita matéria. Então, às vezes, é difícil a gente resumir tudo. Condensar, né? Tudo, muito complicado. Que o Livro dos Espíritos tem muito conceito também, né? Isso, exatamente. Mas tá bom. Que horas são agora? Vamos ver? Já estamos no horário? Já. Olha, já passamos do horário, olha. Já passamos do horário. E já passou. Era 20h30, olhei de novo agora, 21h50. Então, vamos encerrar. Tem mais gente aqui no bate-papo. Boa noite a todos. Obrigado pela aula, tá? Eutilde. Obrigado você, Eutilde, e a todos vocês, viu? Aula cheia, nem cabe todo mundo aqui no mesmo visualizar, tem que apertar o lado e você aperta para o lado e tem um monte de... Tem mais um monte de gente, né? Um monte de gente e a gente fica aí muito feliz. Obrigado pela presença de vocês, viu? Pela paciência e espero que realmente aí, essa aula aí tenha despertado, né? Pensamentos, né? E que a gente possa aí, na hora que for tomar um banho agora antes de dormir, voltar a pensar nessas questões. É muito gostoso isso, né? Então é isso. Obrigado a todos aí. Podemos encerrar a aula, Lucy? Como é que Podemos sim. Então tá bom. Então nós temos aí a Eliane, que vai fazer as vibrações, e a Kátia vai fazer a nossa prece final. Tudo bem? Tudo bem aí, Eliane? Tá por aí, né? Tá com o microfone fechado. Precisa ligar o microfone, Eliane. Agora sim. Legal. Quem nunca, né? Isso é normal, né? Não, é que apareceu algo e resolvi. É normal. Então, vamos assim? Não, vamos lá. Eu dou a entrada aí, daí eu passo a palavra tá bom. Para vocês. Não, tudo bem. Vamos agradecer, então, né? Por estarmos todos aqui. Agradecer a Lucia aí pela aula, pelo capricho de ter procurado, ter trazido para a gente aí essas historinhas, essas coisas do nosso curso. E felizes que estamos por estarmos todos reunidos, né? Falando sobre as coisas de Deus, né? Sobre os ensinamentos do Cristo. E nesse momento de alegria, vamos convidando a Eliane para fazer as nossas vibrações e logo em seguida a Kátia para fazer a prece de encerramento. Então, vamos assim, buscando dentro de nós vibrações, irradiações de amor, unindo os nossos pensamentos em uma rede magnética
e elevando os nossos pensamentos às esferas superiores, onde impera a paz, o amor e o equilíbrio. E junto com os nossos mentores, mesmo que cada um esteja em seus lares, possamos trazer a presença do Mestre Jesus e nos abastecer energeticamente, unindo os nossos sentimentos com o do Mestre Jesus, e direcionar para que haja paz por todo o nosso planeta. Vibrações amorosas por todos os países, por todos os irmãos que são responsáveis por nações. Aonde estiver a guerra, que haja paz. Vamos pensando em vibrações amorosas, envolver a todos os lares para que haja paz. Vibrações amorosas por todos os hospitais e leitos de dor. Por todos os nossos irmãos idosos, por todas as crianças e pelos nossos jovens. Vibremos pelos nossos lares e pelos familiares, pelos nossos familiares. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão chegando ao plano espiritual. Deixemos vibrações amorosas para que os médicos, benfeitores, utilizem essas vibrações como remédio onde houver necessidade. E vamos assim pedindo licença e vibrar por nós mesmos. Graças a Deus e graças a Jesus. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, nossos irmãos bons espíritos, agradecemos por mais essa aula. Pedimos que nos ajude a colocar todos esses ensinamentos em prática. Rogamos que possam sempre intuir os nossos professores. Pedimos que nos abençoe, nos protejam para mais uma semana de paz. Muita luz a todos, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Graças Que a seja. Jesus. Assim Graças a seja. Deus e Jesus. Boa noite, pessoal. Obrigado, Boa viu? noite. Boa Obrigada noite, obrigado pela aula. Boa noite. Quinta-feira é feriado? É, isso mesmo. Nossa, muito bem lembrado. Quem falou? Eu, Eliane. Isso, Eliane, muito bem lembrado. Semana que vem é feriado, uma ótima oportunidade para ler o livro, Não, né? dia 14 não é feriado, não. Ah, então não é dia 14, então tá errado. Então, acho que é outra semana, né? Na outra semana, dia 21. 18, 19, 20, 21. 21 de abril, dia de Dia Tiradentes. 21 de abril. É, então dia 21 Semana é que vem tem aula sim. É verdade, então não Tá é a bom. prova. Mas no dia 21 vai ser Tiradentes, vai ser feriado, não na próxima quinta, na outra, e vai ser perfeito para ler o livro. Tá bom. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite, Boa gente. noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Tchau, gente. gente. Boa noite, pessoal. Até Boa mais. semana a Tchau. todos. Boa Obrigada semana a pela aula. todos. Obrigado a Gratidão vocês. pela Tchau, aula. Obrigada a tchau. vocês, gente. Até Tchau, mais. gente. Tchau, tudo de bom. Boa noite. Ainda temos aí, Eliane. Tudo bom aí, Eliane? A Eliane e a Elaine. Eliane e Elaine, exatamente. Saiu. Ficou a Val e a Berenice. Parar de gravar aqui, tá, pessoal?